Quiseram destruir a minha autoestima. Quando eu passava na rua, gritavam: olha lá, bichinha! Mas o engraçado é que as risadas não permitiam eles sacarem que a cada dia que corria a minha identidade só fortalecia. Sou bicha mesmo, e o que é que tem? A minha vida começou quando eu descobri que eu não sou obrigada a provar nada pra ninguém. E tem mais essa, hein? Sou travesti também. Na minha forma de estar no mundo, o que vale é o que me faz bem. Ser trava no dia a dia é tremer em cada esquina. É fazer de cada pedra lançada uma torre de artilharia pesada. A minha munição é a palavra. São poucos os que entendem. Falam bonito, mas não estendem a mão. Fecham os olhos e escancaram a boca na praça, fazendo da neguinha o foco da piada. Como bala, perfura a carne e mata. A minha tática é romper as estatísticas. É na fúria da palavra explorar a delicadeza da poesia da vida. É expandir e ressignificar o sentido do conceito do que é ser neguinha. É cultivar no espelho a minha imagem de filha de Candaces. Rainhas. A hora é essa, a dor tem pressa, um corpo líquido e gasoso que carrega no dorso marcas de uma conta assimétrica, aprende a fazer de cada queda combustível para chegar mais alto. Não é teoria não, porra, é fato. Uma travesti determinada pode fazer muitos estragos, tipo raio Bolt. Eu não aceito mais nenhum tipo de açoite. Na ideia e na ação invisto todos os meus milhões de volts, tipo uma bomba atômica. Na força da palavra eu teço uma rima supersônica, super-humana. Ser neguinha não é motivo de vergonha. Ser travesti é chique. Ser travesti é choque. Ser trava é título de honra. Está começando o primeiro episódio do podcast Luzes Negras Podcast. Eu sou o Gustavo Henrique. E eu sou o Saulo Santos. Sejam todos bem-vindos e eu já quero antecipar que estamos com uma galera de peso aqui com a gente. É isso mesmo, nós trouxemos alguns artistas da Zona Leste de São Paulo para trocar um papo com a gente sobre histórias do teatro negro no Brasil e alguns pontos de vista da vida de um ator negro. Vamos falar também sobre ancestralidade e como o racismo estrutural impõe um papel de um corpo negro em suas peças. Quando se trata do teatro, como a identidade de uma pessoa negra influencia em sua trajetória? O que você me diz, Felipe? Então, a minha identidade, ela atravessa totalmente a minha pesquisa artística. Então, tudo que eu for fazer, artisticamente falando, vai passar sobre uma reflexão racial, sobre como o meu corpo lida com essa sociedade, sobre como a racialidade ela é o filtro com que a gente olha para o mundo, né? E pra você, Jonão, o que você me diz? Eu acho que o meu corpo, ele chega antes. E ele já fala, ele já tem um discurso próprio, assim, né? Que são questões importantíssimas, elas compõem quem eu sou, mas não me definem. E a gente sabe que esse sentimento de limitação vem por conta de tudo que nos foi negado no passado. Karen, o que você acha disso? A gente sabe que por muito tempo os nossos corpos não estiveram em lugar de evidência e isso está começando a acontecer agora. Então, ser uma pessoa negra no teatro já é um lugar político, né? Para mim, fazer teatro já é político por si só. Mas ser uma pessoa negra fazendo teatro é reivindicar um espaço que por muito tempo nos foi negado e em alguns lugares ainda nos é negado. David, você como historiador tem algo a acrescentar nesse ponto? E o que traz, assim, herança da escravidão é essa exclusão dos negros, né, assim, do cinema. Não só do cinema, mas em todas as partes. As músicas a gente foi dominando ao longo dos anos, né? Mas em questão do cinema, assim, é muito difícil você ver pessoas negras como protagonistas, sabe? Porque é isso, se a gente for pensar em Brasil, a gente está falando de um país, foi o último país a abolir a escravidão, então a gente tem uma linha histórica mesmo, muito recente, e que continua reverberando quando a gente vai falar de extermínio da população preta, quando a gente vai falar de muitos lugares que a gente é colocado, de muitos lugares que a gente não consegue acessar, como eu já disse. Então, ser uma atriz negra brasileira também tem uma diferença grande, né? E os personagens que já conseguiram a sua protagonista ainda sofrem traços de racismo estrutural, não é? O racismo é como esse bicho, né, que tem vários tentáculos e acaba impactando a gente de várias formas. Acho que um exemplo interessante, pop, é sobre a novela Vale Tudo, né? Acontece muito da gente pensar agora dramaturgias incríveis que estão surgindo.
como Johnny Carlos, né, Eugênio Lima, Johnny Salaberg, que a gente vê escrevendo, pessoas negras escrevendo sobre pessoas negras. Isso é muito importante, porque a gente sabe o que a gente passa e a gente entende as nossas narrativas. Não que uma pessoa branca não possa escrever um personagem negro. Elas devem escrever também, porque, inclusive, elas são a maioria dentro desses lugares, dentro da dramaturgia e enfim, outras tantas coisas. Mas eu acho que a importância também das pessoas brancas, da branquitude no geral, estudar para poder falar sobre algum personagem. E isso acaba deixando um certo tipo de imagem. Querendo ou não, as pessoas ainda enxergam os nossos corpos como corpos que precisam ser guerreiros, que precisam lutar, que precisam ser mais fortes. A gente sempre está nesse lugar. Muitas vezes a gente ouve isso da agressividade, de ser guerreiro, de ser bravo. Então a gente está sempre nesse lugar, né? E Jéssica, me conta uma coisa, no teatro é diferente? É diferente quando a gente está em certos espaços, em certos lugares, a gente sente os olhares. Sobre esses olhares, Augusto, você já passou por algum problema com o racismo no teatro? Como eu trabalhei em alguns teatros, né, na produção dos teatros, eu já tive problemas nesse sentido. E eu demorei muito para entender que era racismo. Algumas questões, claro, não todas, mas algumas questões eu demorei para entender que era racismo. E você se aprofundou nisso? Fui ouvir um pouquinho, né, do Abdias do Nascimento, ouvi sobre o Abdias do Nascimento, estudei ele na faculdade também e tudo mais, óbvio. Mas fui ouvir um pouquinho e eu fiquei pensando quais são as novas facetas desse racismo, porque ele é de uma época em que os atores brancos se pintavam de preto, por exemplo. Isso hoje, a pessoa que fez isso hoje, coitada, ela tá pronta para morrer, né? Ela tá preparada para isso. O famoso blackface. Lembrando que hoje em dia isso é considerado um crime. Até alguns anos atrás, era uma prática comum, tanto na televisão quanto no teatro. Exatamente. Pessoas negras não eram consideradas dignas de representarem elas próprias, independente do papel que fosse. Mas nós sabemos que eram e sempre serão. Bom, finalizamos esse primeiro episódio de Luzes Negras e no próximo episódio continuaremos com nossos convidados falando sobre como a ancestralidade e o olhar de um artista negro pode influenciar nas suas obras. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. O próximo episódio estará disponível em até 24 horas nas plataformas digitais. Até breve. Nos vemos lá!